O tempo é algo fundamental em nossas vidas, mas quando tentamos defini-lo, nos escapa como areia entre os dedos. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa. A gente achou esse texto bem legal, fala sobre o tempo, a gente está chamando de O Valor do Tempo, é da Saura Alejandro Chaveira e está lá na revista Esfinge. E é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Já dizia Santo Agostinho que se ninguém me pergunta, eu sei, mas se trata de explicar a quem me pergunta, não sei. A complexidade do tempo ao longo da história. Existiram diferentes teorias sobre o tempo. Fazendo uma rápida retrospectiva das mesmas, podemos sintetizar em 5 formas de concebê-lo. O tempo físico, esotérico ou externo, o que transcorre fora de nós, é objetivo, homogêneo e mensurável. É o tempo que marca o relógio ou o tempo da duração da rotação do eixo da Terra. O tempo psicológico, esotérico ou interno, ocorre em nosso interior, é subjetivo e variável. É como vive cada um o tempo de sua vida segundo sua própria experiência. O tempo histórico tem uma dupla possibilidade, caso seja considerado como conjunto dos feitos do passado, não passa de um tempo esotérico e intelectual no qual estamos imersos, porém não podemos controlar. É mensurável, mas nos arrasta. Caso seja concebida a história como mestre da vida, então podemos ser atores do mesmo, ao reconhecermos a história e trabalharmos com ela. Aqui integra-se plenamente o tempo individual e histórico. O tempo linear e progressivo, muito conectado ao tempo físico. Um fato conduz ao outro de forma irreversível. Exemplo: com o passar do tempo, o corpo físico envelhece. Aplicado ao tempo psicológico ou interior, cria ideias irracionais como de que cada dia há de ser melhor que o anterior, de cada vez temos de fazer coisas melhores, de que sempre temos de ser simpáticos, alegres, divertidos, dentre outros. Essas ideias degradam nossa autoestima e são causa de enfermidades e depravações, se buscarmos vivê-las a qualquer preço. E são causa de enfermidades e depravações se buscarmos vivê-las a qualquer preço. Ontem me diverti muito. Hoje vou repetir porque tenho que me divertir ainda mais. O tempo simbólico ou sagrado é cíclico, devolvendo cada coisa ao seu início no final do ciclo. Mas esse retorno tem algumas diferenças que permitem que seja vivenciado de forma diferente. Exemplo: o Sol nasce todos os dias, mas nunca nasce do mesmo lugar. É a base da teoria cíclica. Psicologicamente ensina que cada dia é diferente e não necessariamente tem que ser superior ou igual ao outro, sendo uma grande oportunidade. Ontem me diverti muito, hoje também posso me divertir fazendo outras coisas diferentes das que fiz ontem. Assim, temos uma rápida visão da complexidade do tempo e diante a todo esse panorama não pretendemos definir o tempo, senão o valor que tem para o ser humano, que é nosso objeto de hoje. Sêneca sobre o valor do tempo. O importante não é o tempo que se vive, mas como viveu. Morrer mais cedo ou mais tarde não é a questão. Morrer bem ou mal, essa é a questão. Mas morrer bem pressupõe evitar o risco de morrer mal. Toma um pouco de tempo para si. Insiste o filósofo da Córdoba que o importante não é a quantidade de tempo que se vive, senão sua qualidade filosófica. No que consiste a qualidade filosófica da vida? Viver não é um bem, mas sim viver com retidão. Sempre que queira saber o que há de evitar ou buscar, toma em consideração o bem maior, o objetivo de toda a sua vida. Tudo que fazemos deve ser harmonizado com ele. Somente aqueles que elevaram suas vidas com uma visão global podem resolver casos particulares. O bem maior é a honestidade. Este é o único e supremo bem. Todos os outros bens são falsos e bastardos. Para Sêneca, virtude é retidão e honestidade. Como a honestidade é alcançada? Se disto de convencer e apaixonar-te para a virtude, porque amá-la é pouco. Tudo que ela alcançar será para ti virtuoso e feliz, qualquer que seja o julgamento dos outros. Tenho isso claro, nenhum bem existe que não seja honesto e todos os contratempos são também bens por si só, se enfrentados com ânimo virtuoso. O bem não existe sem honestidade, e a honestidade é a mesma em todos os bens. O único bem é a virtude, nenhum bem existe separado. O único bem é a virtude, nenhum bem existe separado dela. A própria virtude encontra-se situada na razão,
que é a parte mais nobre do nosso ser. Mas no que consiste essa virtude? Em juízo verdadeiro e estável. Dele procederá o impulso da vontade e conferirá claridade a toda ideia que se motive desse impulso. A virtude é o bem supremo de onde se fixa a nossa vontade. A virtude não tem necessidade alguma, porque desfruta do que tem na mão e não cobiça o que lhe falta. Nada parece-lhe escasso se for suficiente. O filósofo estoico nos indica que primeiro devemos buscar chegar a essa convicção através da reflexão. Depois, há que viver essa convicção. A convicção, baseada na razão, irá nos levar à virtude e à honestidade. Um julgamento verdadeiro e estável. Um julgamento, fruto de nossa reflexão e experiência, que nos permita elaborar em torno dele todo o nosso projeto de vida como seres humanos, sem sermos afetados por modismos, por correntes de opinião dos outros ou por circunstâncias adversas. Como desse julgamento, virtude é sempre o mesmo. Isso nos permite ser sempre nós mesmos e extrair o melhor de tudo que nos rodeia e nos acontece. Muito legal, hein, pessoal? Falar do tempo realmente é algo que deixa a gente, como diz Agostinho, né? Eu sei o que é tempo, mas se eu tiver que explicar vai ser complicado, né? A gente vê aí no texto alguns tempos, né? Um deles foi o tempo físico, que é objetivo, mensurável, é o tempo do relógio, né? Tempo psicológico ou do interior, ele é interno, ocorre no nosso interior, é muito subjetivo, né? Quantas vezes a gente fala que o tempo está demorando ou que está passando rápido, né? Esse é o tempo interior. Temos também um outro tempo que é o histórico, é o conjunto dos feitos do passado, onde nós estamos imersos, né? Porém não podemos controlar, já passou, não tem mais o que fazer, né? É um tempo linear e progressivo, né? É aquela ideia de que uma coisa conduz a outra, né? E isso de forma irreversível. Temos ainda o tempo simbólico, né? Ou sagrado. Ele é cíclico, cada dia é diferente, não necessariamente tem que ser superior ou igual ao outro. O tempo é o valor que tem para o ser humano. E muitas vezes a gente tem sensações de tempos diferentes, né? O tempo tem muito a ver com como a gente viveu, como a gente está vivendo, né? Outra questão de se pensar na questão da finitude do tempo, morrer bem ou mal, essa é a questão. Os contratempos são também bens por si só, eles precisam ser enfrentados com ânimo, né? Com ousadia, com coragem. Outra questão é que a virtude, virtus, como diriam os romanos, né? É o bem supremo. A gente acaba precisa ter, né, um projeto de vida como seres humanos, né? E aí seria interessante se a gente fizesse isso sem ser afetado por modismo, por correntes de opinião dos outros, né? Ou por circunstâncias que muitas vezes não dependem da gente, né? Vamos refletir um pouco sobre isso porque o tempo passa, né?